Qual que é o lado? Olá, olá! Boa tarde para todo mundo. E aí? Quem tiver aí já fala pra gente se tá ouvindo, se tá tudo certo o som, estamos com fone de ouvido para não dar retorno. Teste 1, 2, 3. Quem tá aí na live já está Teste. escutando? Manda uns joinha aí pra gente, que hoje a gente vai ter um papo muito da hora com o tio Spinelli. Veja se estão ouvindo bem, o microfone tá mais perto de mim, a gente vai procurar Eu fico aqui, ó. Oi. Vou botar aqui mais perto da boca pra Boa todo mundo tarde, ouvir. Silvio. Boa tarde pra todo mundo, galera. Aí, vamos Ó, o entrando. crochê a bordo. Olha, Rutinha e Sérgio. Rick Fock, estão com saudade. E cadê o tio? Cadê o tio? Vamos ver se o tio já tá aqui, que hoje a gente Aí, tem Walter, muita Patrial. conversa aqui, Aí, o tio tá ali. Não, espectador não. Como assim? Uai, gente. Chama ele? Vou chamar aqui. Tio. Aí, Vamos o lá, tio tá lá. Aí, tio. Boa tarde, Cassiano. O pessoal tá escutando bem aí? Como é que tá o som? Tá ótimo o som? Tá ótimo Beleza. som. Aê, tio, apareceu. E vocês, estão me ouvindo bem? Sim, tá muito bom. Ótimo, já tomei banho, passei perfume, escovei os dentes, que a Cecília não está aqui hoje. Então, Tá se comportando direitinho, né, tio? Eu também, ó, eu tomei banho, porque aproveitei que a gente ligou o motor ontem, que só chove aqui nessa terra, e tomei Aí. banho quente, olha! Opa! Já fazia muito tempo que a gente não tomava banho quente. Acho que 1 mês e meio ou 2, talvez. Mas é isso. Muito bom, gente. Ô, tio, seja bem-vindo aqui à live novamente. Estamos muito felizes de contar mais essa história fascinante aí. E já temos várias perguntas. Eu vou ter que pagar aluguel para vocês. Que é isso. Que nada. A gente adora ouvir as histórias do tio. E aí, já vamos começar com as perguntinhas? Não, acho que vamos deixar o tio. O tio pode contar, o tio vai contando né? a história aí, a gente vai vendo as perguntas e Isso. vai direcionando se precisar, mas que eu acho que para quem entrou agora, né, a gente está com o tio Spinelli, que foi e voltou 2 vezes para a África no veleiro Soneca. E então hoje estamos aqui para conversar ele sobre essas viagens, principalmente acho que a última, né, que é a mais recente, e saber aí de tudo que aconteceu, como é que foi o planejamento, como é que foi o início, depois a travessia. Acho que é legal também saber a chegada lá, como é que é a África do Sul, né, o porto, as coisas lá, e depois a volta também, né. Então, tio, por favor, se quiser começar, eu acho que falando do planejamento, né, como é que foi o planejamento aí dessa segunda viagem, como é que prepara o barco, aí é legal começar por essa parte aí. Tá legal. Bom, eu vi algumas perguntas que vocês me passaram aí e o foco maior estava em questão de rota, meteorologia. Eu preparei 7 pranchas, não vai demorar rápido, porque o pessoal tenha uma ideia do que é o planejamento meteorológico. Mas como isso é um item muito grande, vou deixar à parte, a gente fala mais adiante. Tá bom? E outra, eu não estou enxergando as perguntas, porque para poder colocar as pranchas, eu não vou ler as perguntas. É Pode coisa deixar de que a velho. gente tá aqui. Não. A gente fica de olho aqui. Isso, vocês vão passando aí para mim. Veja uma coisa, eu sempre vou fazer o comparativo entre as duas viagens. Tá. Na primeira viagem, eu preparei o barco sozinho durante 3 meses e foi uma loucura intensa, muito grande. Isso acarretou alguns probleminhas. Por exemplo, a gente não sabe que o Sikaflex tem validade. Então, você faz a vedação de um parafuso e 5 anos depois ele começa a vazar. O Soneca, sexta-feira que vem, não, a outra, dia 29, ele vai fazer 14 anos na água. Então, quando eu fui para a Argentina a primeira vez, ele dava algum vazamento, muito pouco, mas é que o barco já tinha 7 ou 8 anos. Então, antes de ir para logo que eu cheguei da Argentina, eu refiz todo o Sikaflex. E quando eu fui para a África a primeira vez, o Sikaflex tinha 3 anos apenas. Só que o trabalho e o mar que a gente pegou acabou danificando o Sikaflex. Então,
apesar de ter 2 anos que eu tinha Sikaflex pronto, para a África agora, a gente abriu o barco inteiro, tirou todos os parafusos e mudou o Sikaflex total. Essa segunda preparação eu já não fiz sozinho. A minha tripulação era composta de ex-alunos, um deles foi comigo para a Argentina, ficou 60 dias a bordo, o Vitor, né? O outro, o Wagner, tinha ficado 12 dias a bordo, foi a Joinville e voltou comigo. Então é um pessoal que já tinha uma certa vivência no barco. E o que a gente fez? Como eles tinham disponibilidade de tempo, nós fizemos 3 sessões de 10 dias. Eles vinham para minha casa, ficavam aqui durante 10 dias e a gente atacava um item. Ó, nós vamos atacar mastreação, vela. A gente destrinchava, subia, via tudo. Aí, 10 dias depois, ó, parte elétrica e parte hidráulica, refizemos tudo. Aí, mais 10 dias. Aí começou a outra parte da preparação. Eu comprei um pacote para colocar o pessoal em condição física de encarar a viagem. É pesada a viagem? Não, não é. Mas a gente está acostumado a lidar com barco. Você pega um pessoal que trabalha com TI, com escritório, com medicina, etc., ele não vai aguentar a parada, não. Fica que nem ele aí do seu lado, morto. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pacote onde a gente tinha a primeira parte do dia, bem cedo, assim, tipo 7 horas da manhã, musculação. E era por circuit training. 3 exercícios, cada um fazia um por 5 minutos, rodava 5 minutos, rodava, você fazia muito, muito ativo. E depois que eles estavam quase mortos, porque eles não têm mais idade para me acompanhar, a gente passou para Pilates, que fazia alongamento e relaxamento. Isso já era 9 horas da manhã, quando começava o nosso dia no barco. Sim. E na primeira vez a gente não teve jeito e tempo e vontade de discutir a comida. Uhum. Então o que a gente fez dessa vez? Eles vinham aqui e a gente fazia o café da manhã padrão de cada um. Ah, eu como isso, isso e isso. Ótimo. Eu como isso, isso e isso. Fizemos o comum para todos e multiplicamos por 40 dias. Então, para o café da manhã, nós temos que ter isso. Uhum. Vamos ver o que você almoça. E o Vitor aqui comia quantidades industriais. O prato dele, sabe aquele assim que ele tinha que começar a fazer papel lá em cima e descendo? Era feito. Descia fazendo rapel e ia abaixando o nível do prato. Só que quando chegou no mar, que ele foi comer a mesma quantidade que ele comia aqui, ele passou bem mal durante 2 dias. Ele parou de comer por 2 dias. A cachorra está andando aqui, está fazendo tec, 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 tec. Estamos ouvindo. Bom, então, a preparação foi completa do soneca, completa da tripulação, completa da comida. E eles já tinham algum conhecimento de como manejar o soneca. Mas a gente fez uma revisão, tipo curso Indy e offshore junto, e depois a gente foi para marcando a melhor época para sair. Uhum. Eu disse a melhor época para velejar, eu não disse a melhor época para ficar no barco. Então a gente, a 40 minutos da nossa poita, a gente pegou 45 nós de vento. Nossa! Para vocês terem ideia onde eu estava antes do ilhote sul da Ilha Cheta. Uhum. Uhum. Eu não tinha nem saído, estava a 40 minutos da boia, quando o Vitor, que estava no leme, perdeu o comando do barco, o barco deitou e entrou. Rapidamente a gente pôs o barco na capa, por quê? Porque eu não tinha nem colocado o style largável para colocar a trinqueta, a Storm, para mudar de vela. A gente saiu assim, vai ser uma viagem maravilhosa. Aí o pau estava comendo. Uhum. Então nós pôs o barco na capa, na Praia do Sul, que é 40 minutos da poita, Uhum. colocou o style largável, esticou,
levantou a trinqueta e pôs a mestra na terceira forra já. Cinco dá na África. A gente colocou no 155 e eles enjoaram por 3 dias. Eles caíram depois das manobras. Tá? Ficaram bem tensos, cansados. Tio, peraí, que acho que travou o tio aí agora. Agora acho que parece que voltou. Voltou. Quer que repete? A gente parou na parte que o tio entrou em capa ali na parte sul para levantar a trinqueta, para botar a mestra na terceira forra de riso. Tá. Então, a tripulação foi fantástica. Eles trabalharam muito rápido, fizeram tudo muito certinho. E quando a gente colocou no rumo 155, que é o fantástico, que você sai na África, e é o que eu pretendo fazer outra vez, ainda bem que a Cecília não está aqui. A gente colocou o barco no rumo, ele ficou estável, em pé, navegando bem, sem susto. A tripulação enjoou. Apesar de já estar 60 dias no mar, um deles, 12 dias o outro, já ter feito o vela offshore, esse negócio, eles enjoaram porque o momento foi tenso para eles. Uhum. E eles ficaram assim por 2 dias e meio. Putz. E eu toquei sozinho, fazia comida e eles não comiam nada. Uhum. Mas no terceiro dia eles compensaram. E aí melhorou tudo, ficou tudo muito bom. Tá? Boa. E aí entra o planejamento meteorológico. Nós vamos ter chance de falar isso, vão perguntar rotas, etc. Quando chegar nisso, a gente vai estar falando aí. Tá bom? Legal. Muito bom, tio. Que saída, hein? Uma saída. E como que foi, assim, escolher a data da saída? Eu acho que também tem muito disso, né? Tem muita gente que acha que sair de veleiro é igual sair de carro, né? Ah, eu troquei, tô com o pneu ali, o step reserva, tá tudo certo, vamos sair agora. E não é bem assim que funciona. Existem rotas, existem momentos adequados para se sair, dependendo do local para onde a gente vai e a preparação, né? Então, como que foi um pouquinho dessa parte da escolha do período, assim, né? Que as duas vezes foi... Qual foi o período de cada uma delas? Tá, aí depois você vai ver que o que eu for responder agora tem muito a ver com uma outra pergunta que vocês têm na manga aí, eu já sei. Mas vamos... tem um livro chamado Jim Cornell, Todas as Rotas do Mundo, e ele dá os melhores períodos para você fazer uma rota. Então, simplificando tudo, falando de África, para você ir para a África, você vai entre outubro e março para ir. Para voltar, qualquer época. Tá bom? Então, a gente sabe que se você for fora desse período, você vai pegar um tempo muito ruim. Tá? Você tem grande chance de pegar um tempo ruim. E tempo ruim que eu digo não é um tempo perigoso, é um tempo desconfortável. Você fazer uma orça contra o vento, você força o equipamento, força a tripulação e força o casamento. Isso fatal. Então, é melhor você achar uma época boa para ir. Tá? Jim Cornell tem todas as rotas no mundo. Por exemplo, a Argentina, é melhor você ir para a Argentina entre fim de dezembro até começo de maio. Para voltar da Argentina, só de maio para frente. Sim. Subir com as frentes frias, né? Em outubro, que foi quando aquele veleiro Tunante 2 desapareceu com os 4 médicos argentinos. Então, a gente procura não brigar com o tempo. Se você for na época certa, a chance de você pegar um tempo ruim é aproximadamente 3 a 5% do tempo. É muito pouco. Tá? Então, a gente sabia a época. A primeira vez, quando que foi a primeira expedição e essa última foi de... Quando que saiu, né, as duas? A primeira vez era para a gente sair logo depois do Natal, dia 26. Tá.
Eu vim acompanhando a previsão do tempo e fazendo planos, mas por vários fatores a gente acabou saindo no dia 6 de janeiro. Uma sexta-feira. Ninguém sai sexta-feira. Tá? Para quem não sabe, começar a travessia na sexta-feira para os velejadores não é bom. É mau presságio, dá ruim. Então, você sabe que superstição dá azar, né? E aí, o que aconteceu? E na segunda vez, o tio saiu em dezembro, né? Só não lembro a data. Novembro. Tá. Mas a primeira vez, saindo em janeiro, a gente pegou logo de cara 60 horas de orça forçada, em torno de 35 nós, com 2, 3 metros de onda. Foi uma navegação muito desconfortável, a ponto da gente falar assim, melhor voltar, não tem o que fazer aqui. Tá? Mas a gente é um pouquinho teimoso, acabou indo. Agora, na segunda vez, a gente saiu dia 20 de novembro. E essa saída tem pouca coisa a ver com meteorologia. Um dos motivos por eu ter ido para a segunda vez para a África na segunda vez foi que eu tenho um amigo chamado Felipe Guffon, que é o diretor técnico da BBC, e ele já tinha feito essa viagem no veleiro dele, um Velamar 32, com a mulher, a Frederique. E eles tentaram parar em Santa Helena, não conseguiram. Aí uma outra vez eles foram com o veleiro dele, com o motor novinho, para ir para Santa Helena, e o motor quebrou no meio, novinho. Tá? E eles não foram. Como ele me deu um tremendo de um apoio, ele fez toda a meteorologia minha na ida e na volta da primeira viagem, eu disse que a próxima viagem seria deles. Então eu fui com 2 alunos e voltei com eles 2 para parar em Santa Helena. Legal. Aí tinha um problema. Ela estava em congressos e só ia chegar em Cape Town no dia 31 de dezembro. Como eu tinha levado 38 dias na primeira viagem, eu falei, a data limite para eu sair daqui e chegar na África a tempo de pegá-la, eu tenho que sair dia 20 de novembro. Então eu estava acompanhando e vendo uma situação que depois eu vou mostrar para vocês, que era próximo da caótica. Tá? Mas no dia 20 a gente tinha uma situação que era caótica, mais favorável, tanto assim que eles enjoaram, e a gente saiu no limite. Eu preferia ter saído antes, mas não deu. Tá? Então, tio, a Cláudia perguntou aqui se as previsões que o tio estava estudando, se as previsões e tudo nisso do livro do Jimmy, elas ficaram dentro do previsto ou se teve alguma alteração? Como é que foi assim na prática? Na prática, a primeira previsão feita na primeira viagem deu tudo exatamente ao contrário. Errado total. Vou explicar depois por quê. Depois, na ida de Cape Town para Santa Helena, foi perfeito. De Santa Helena para o Brasil, perfeito. Desta vez, ela foi completamente perfeita a viagem inteira. Com um detalhe. Peraí. Aí, agora sim. Acho que voltamos agora, tio. Sim. Você me ouviu? Vocês me ouviram? Vou colocar no meu aqui. Peraí. Agora, acho que voltou. Agora voltou, tio. Agora tá, você me ouviu? Até onde você ouviu? Nós ouvimos aqui... quase tudo. Né? Acho que foi tudo. Bom. Na segunda parte, ela foi perfeita. Sim. A ida até Santa Helena e teve um período de 14 dias, quando a gente saiu de Santa Helena, que deu problema. Na previsão, tá?
Tá. Ô, tio, e aproveitando aí durante a viagem, tem uma pergunta aqui do Renato do Free Wind, em relação a risar as velas, vocês à noite sempre risavam ou era de acordo com a previsão? Como é que era? Porque geralmente a gente, né, pelo menos eu e a Adri, à noite a gente acaba risando sempre a mestra e deixa a genoa lá cheia. Se começar a aumentar o vento, é mais fácil diminuir a genoa. Como é que vocês faziam aí? Como é que era mais ou menos? Tá, eu não riso. A tripulação tem que estar preparada para risar quando precisar. Então a gente anda, 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 anda. Inclusive o Wagner, que deve estar ouvindo a gente aí, ele é testemunha de uma vez que eu entrei bem com isso. A gente estava indo para Santa Catarina e a gente virou a Ilhabela, a gente saiu fora de Ilhabela e virou para Santa Catarina e era o turno dele, eu ia dormir, era noite. E a primeira pergunta dele, que era novato na época, falou assim, mas o senhor não vai, o senhor, hein, quase que ele paga em dobro, o senhor não vai risar a vela porque nós estamos chegando de noite e todo mundo risa? Falei para ele, não, está com 15, 20 nós de vento, o barco está andando bem, vento de aleta, deixa as velas em cima, se precisar me chama. Eu acordei com o barco dando o segundo 360 rodando, entrou 40 nós de vento, ele não conseguia segurar o barco, coloca na capa, risa de repente, foi a primeira vez que eu me dei mal. Porque o Wagner tá só falando que ele tá aqui, viu, tio? Não fala mal dele. Ah, ele é um querido, esse mora no coração. Então, e ele é a minha testemunha. Aliás, ele é testemunha de GPS falhando, é testemunha dessa virada, é testemunha de tudo. Bom, e aí o que aconteceu? Na volta da África, na primeira vez, é aquela história do garoto que perguntou onde era o tal de Mastro, tá? Que é o Wagner. Aliás, desculpa, o Tomás. E ele e o Fábio, que voltaram comigo na primeira vez, eles queriam aprender. Então eu deixava a vela em cima e quando aumentava vento, eles iam risar. Eu riso o soneca em mais ou menos 6, 7 minutos, uma forra. E eles levavam 40 minutos para risar. E chegavam mortos de cansaço. Aliás, vai aparecer um vídeo aí, logo, logo, está em produção. Não é meu, é do Fábio. Vai ser espetacular sobre essa viagem, onde você vê o cara saindo da manobra de riso. Ele vem se arrastando e cai na conversa. Chorando, né? Cansado, tá? Mas depois do terceiro ou quarta vez, eles risavam em 5 minutos. Ainda mais que 1 e 2 para frente, aí era muito rápido. Então eu não vejo a necessidade, quando você tem uma tripulação treinada, de você risar a vela à noite. Você perde muito tempo. O nosso tipo de barco não é um barco de regata. Eu levo 30, 35 dias para ir para a África. O Saravá, com o Luciano Guerra, foi em 14 dias. Então, esses têm que se preocupar em risar, porque eles estão no limite. Uhum. A gente faz 100, 150 milhas dia, deixa rodar. E aumentar o vento, você risa. Sim, legal. E em relação até os eletrônicos, né, que para fazer uma travessia aí de oceano, como é que o Soneca estava equipado, comunicação, SSB e radar, o que o tio tava lá levando? Bom, primeira viagem. O Soneca não tem nem sonda. Não tem plotter, não tem também radar. Para fazer travessia também a sonda não é muito relevante, né? Para chegar em... Só para chegar. Carta náutica e cérebro. Eu não faço questão de sonda. Não tenho radar, não tenho estação de vento, não tenho plotter. Eu tenho dois notebooks que são guerreiros, eles já tomaram até onda, já caíram. Um é Windows 7, outro é Windows 10, mas os dois têm SSD, né? E eles são parrudos, são robustos. Ligo um GPS neles e trabalho com o programa OpenCPN. Uhum. Só que eu anoto todo dia, na mesma hora. Na ida, a primeira foi ao meio-dia que eu anotava.
e na volta foi 8 horas da manhã, que era o meu primeiro turno. Durante o dia, eu marcava latitude e longitude em carta náutica. Depois de algum tempo, como a carta náutica é ruim de manusear, eu comecei a escrever no costado do Soneca. Inclusive está lá até hoje. Singradura, horário, data, tudo isso para poder saber, se quebrar tudo, o que eu vou fazer. Eu tenho 3 sextantes a bordo. E na ida eu consegui a posição, só tirei 4 dias de posição, mas só uma com muita precisão. Porque é muito fácil tirar a posição com o sextante no mar cagado, né? E no veleiro, que é pequeno, né? Você sabe qual foi o grande problema? Saiu aí uma lenda de que a gente tinha errado na regulagem dos relógios. E realmente a gente errou. Quando você avança, você tem que retroceder 1 hora. É 1 hora mais cedo. Sim. E por uma distração total de 3 capitães, a gente avançou o relógio. Então, só está nascendo 3 horas da manhã, por exemplo. Mas o erro do sextante não se dava por isso, porque a gente usa o horário de Greenwich. E o horário de Greenwich é um em qualquer fuso. Uhum. Então, essa lenda de que o erro do sextante foi feito por causa do acerto do relógio não é verdade. Eu não posso errar 1 hora. 1 hora, que são 500 milhas de erro. 1 minuto são 4 milhas, então eu estava errando na faixa de 40 milhas a posição, porque eu estava com um sextante novo, que em vez de ter o sistema de espelhos bipartido, ele tinha uma imagem virtual e ele é muito difícil de trabalhar. Tanto assim que eu voltei a usar o antigo. Né? E tanto na primeira quanto na segunda, mas o tio usava um GPS normal e tirou algumas vezes pelo sextante para brincadeira. GPS? Não, o GPS eu usei direto, todos os dias. Ele, na ida, se eu não me engano, não falhou nenhuma vez, mas na volta ele falhou 3 dias seguidos. Tanto o GPS como o telefone. Ai, Voltou? Calma. Deixa eu ver. Acho que agora não. Está voltando. É que tá chovendo, né? E tá o negócio com chuva, a internet não gosta, gente. Voltou? Tá meio lento ainda. Tá lento. Ai, A internet. internets. Tio tá robótico. A Gentileza falou que voltou lá. Todo mundo voltou, pessoal? Porque pra gente aqui... Agora voltou. Voltou. Beleza. Eu estou vendo um monte de perguntas aí. Alguma eu vi sobre navegação astronômica, outra eu vi SSB para carta sinótica, deu para ler de longe. Mas eu não sou contra a eletrônica a bordo. Eu sou contra você depender apenas da eletrônica a bordo. Por quê? Comigo, 8 GPS falharam. Um deles com o Wagner, está ouvindo aí. A gente estava num lugar cheio de lajes, ele com o GPS na mão falou, olha tio, que engraçado, aqui tem um farol, tem uma boia vermelha, né? Falei, qual o problema? É aquela lá atrás, ó, estava 1 quilômetro fora o GPS. Falei, vira, pega a carta rápido, porque nós vamos trepar nas lajes. Então, o Wagner é uma das testemunhas de uma das vezes que o GPS não funcionou. Tá? Agora, eu marco sempre a posição, quando eu estou em viagem longa assim, 24 horas uma posição, porque eu sei que eu vou andar 100 milhas no dia mais ou menos. Eu sei a direção que eu estou. Então, eu tenho uma posição estimada para poder usar o sextante. Sim, tá certo? Ótimo. Olha, o Wagner escreveu GPS na Babitonga. Pode dar risada, ó, verdade aí, ó.
É... Legal, tio. O Gentileza, o Henrique do Gentileza, falou do negócio de usar o GPS com o OpenCPN que o tio falou. Para quem não sabe, o OpenCPN é uma aplicação que já vem com as cartas náuticas da Marinha, certo? Não, você tem que baixar as Baixar cartas as cartas náuticas da Marinha para usar no OpenCPN. É um programa, não é um aplicativo, é um programa gratuito feito por um velejador. No final, ele pede para você dar uma contribuição. Eu vi o preço do Navionics. Cá entre nós, calma com o Navionics, tá? Bastante calma. A gente só já trepou em laje com ele aí em Angra. Então, o OpenCPN, mandei $30 para ele, que era o que varia mais ou menos o Navionics. E não é que ele vem com as cartas, você precisa baixar as cartas. E quando o pessoal vem fazer o curso offshore comigo, eu falo, traz um pendrive com 5 GB que eu te dou 28 mil cartas que eu já tenho baixadas e ajustadas para Brasil, Caribe, América do Sul, Patagônia e África. Eu tenho todos eles. Legal. Ô tio, e aí em relação a... Tava falando lá do café da manhã, mas como é que foi a alimentação aí? O planejado e o realizado aí na viagem? Como é que foi? A galera comeu mais, comeu menos? Foi na conta? Olha, eu sou um cara de sorte, eu odeio cozinhar. E nas duas vezes, aliás, na ida, da primeira vez eu cozinhei 36 dias. Na volta, o Tomás assumiu e ele é um ótimo cozinheiro. Voltou? Aqui voltou. Aí. Agora sim. Tá. Agora tá bom. E o Wagner cozinha pra caramba, ele corta um sashimi que desmancha na boca. A gente pegou um peixe muito bom e eu não cozinhei. E o Felipe, ele é um chefe de cozinha, cordon bleu, 5 estrelas do Michelin. Então, você imagina como eu comi bem, né? Mas a comida a gente testou aqui antes, a quantidade que cada um ia comer, para levar certinho. Eu levo aquelas comportas da Bitnik, que eu falei da outra vez, Uhum. e só faz arroz, macarrão, purê de batata e cuscuz, que eu aprendi com o pessoal do Catuxa. A gente começou a perceber, dá para fazer certo sem você desperdiçar, sem precisar jogar bióticos no mar, tá? Uhum. E sem passar fome. O importante é ter muita variedade. A gente tinha muita variedade, tá? Frango ao mel e mostarda, frango ao curry e coco, picanhas com ervas finas, maminha. Coisa... Não, normalmente a gente come no mar. Legal. Ô tio, e uma coisa aí que não precisa puxar, o pessoal falou que não precisa. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver que eu perdi aqui. Se usou algum sistema de comunicação de emergência, tipo o Spot, acho que usou, né? O Spot não é um comunicador de emergência. Ele é também, se preciso. O que a gente tem no Spot, você pode programar ele para mandar mensagem por hora ou a cada 5 minutos. Eu tenho uma combinação com a Cecília. Eu mando 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e 0 horas. De 6 em 6 horas, eu mando a minha posição. É uma mensagem padrão. Estou aqui, tudo bem. E eu deixo o link para todo mundo acompanhar a gente. Tá? Fica no Facebook, Instagram, em todo lugar aí. Orkut, sinal de fumaça, tudo, né? Orkut acho que não mais. Eu sabia que eu estava atrasado. Mas o tio também tem o satelital, tio? Como é que foi? Levou um telefone satelital? Quais foram todos os equipamentos eletrônicos? Né? Lista pra gente quais foram. Eu tenho 2 spots.
Um fica na balsa salva-vidas. O outro é o que eu uso normalmente. O Spot tem um programa de help, que você apertando, você diz assim, estou com um problema, mas posso resolver. Então, você para no lugar, o pessoal sabe que você vai atrasar, quebrou o mastro, alguma coisa, eu vou me virar. Tem o outro SOS, que você aperta e diz, ó, ferrou, eu preciso de alguém aqui. Este não é executivo, ele não obriga a Marinha, a Força Aérea, alguma coisa, a te buscar. Ele é informativo e ele informa também as autoridades próximas à área que você está. O EPIRB já é executivo. Em 1 hora, 2, o mundo inteiro, qualquer força aérea, qualquer marinha sabe que tem um cara perdido e sabe a posição. E o resgate teu é 24 a 48 horas, dependendo da região que você está, porque eles não mandam um navio até lá. Eles vão desviar o navio que estiver perto. Fora isso, eu tenho o AIS, só que o meu AIS é passivo. Ele diz para mim que tem um navio na proximidade, me dá a rota, a velocidade, tudo, e eu vou calcular se está em rota de colisão ou não. Tem o GPS acoplado ao OpenCPN. Tenho 2 computadores e tenho 6 GPS de bateria. Todos com pilha. Aí foi. Entendeu? Tem 2 computadores. 2 computadores. 2 computadores e 6 GPS de mão. Caramba. Todos eles com bateria. Ele não é ligado no barco, nada disso. Tem um telefone via satélite. Tá? Na ida, eu mandei e-mail todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, sem nenhum problema. Na volta, ele só funcionou quando quis. Nós ficamos sem comunicação e eu gastei em torno de $300 em 5 dias a $0,50 cada chamada, porque ele insistia em não mandar mensagem nem receber. Depois de um tempo, a gente percebeu que ele só funcionava bem às 5 horas da manhã. Foi um problema no satélite, na central deles, que até agora não foi resolvido no nosso caso. Tá? Então, se você depender de eletrônico, você está na faca. O pessoal tem que entender isso. Eu tenho que respeitar muito o Marçal Secom. Ele tem 3 vezes mais milhas navegadas do que eu. E eu falei isso para ele. E ele disse para mim, em torno irônico, brincando comigo, eu tive mais dias encobertos, que eu não pude usar o sextante, do que falha no GPS. Então ele tem razão. Tá? Eu admito, baixo a cabeça e respeito. Só que eu não quero falha de GPS sem eu ter o sextante na mão. Esse é o detalhe. Entendeu? E tem o rádio SSB. Esse não falhou um único dia. É uma tecnologia de 120 anos atrás. E você liga, um cara da Ucrânia que atende, liga para Sicília e eu recebo informação. Tá? Das Canárias, Cabo Verde, da Argentina, do México, Pernambuco, e uma estação muito forte, Papa Yankee 3 Delta Oscar, o Cortioli, e Papa Yankee 3 Alfa Papa Yankee. São 2 radioamadores que têm uma portentosa estação em Curitiba e eu consigo falar com eles sempre. Recebo meteorologia, recebo tudo por eles. Muito bom, tio. E aí a atualização meteorológica também o tio fazia através do rádio SSB, né? Ficar mais fácil. Sim. Quando você tem o telefone via satélite, você tem um serviço muito parecido com o que a gente tem aqui do Indiguru, onde você pega uma área muito específica. Eu pegava um dia antes do barco, que já tinha passado, e 3 dias depois. E eu tinha uma previsão muito exata do que ia acontecer nos próximos 3 dias. Você acerta o relógio, o cara diz, daqui às 2h15 o vento vai virar. Pode acertar o relógio que dá certo. Nós temos só o problema de não ter muita estação meteorológica no Atlântico Sul. Tem só nas costas da África e do Brasil, tem Tristão da Cunha, tem Santa Helena e Ascensão.
Então é uma área muito grande para você fazer um modelo meteorológico que funcione, tá? Uhum. Agora, eu recebi a meteorologia ou do Felipe ou do Cláudio, dono do Veleiro Blue, vocês ficaram do lado dele aqui. Ele é radioamador e ele dizia para mim, olha, ele me dava a previsão de 6 em 6 horas para o próximo dia. Legal. Todo dia alguma coisa. Mas a observação é importante. Você tem que saber qual nuvem está puxando o ar, qual nuvem está soltando o ar, e você não tem... Aí perguntaram sobre a carta sinótica. No nosso telefone a gente não estava conseguindo puxar. Dá para puxar pelo SSB, mas depende de um modem chamado Pactor, que saiu daqui maravilhoso e quebrou e não funcionou nem na ida nem na volta as duas vezes. Está quebrado. Nossa. Tio, e quanto tempo durou a primeira viagem e a segunda viagem, a ida? Quanto foi de tempo? Nós temos pouco tempo. Quer que eu já mostre a questão de rotas e meteorologia? Manda Bora ver. lá, tio. Tá. Você vai me dizer se dá para ver bem isso. Sobe um pouquinho. Aí. Tá? Dá. Olha só. Aqui você tem Santa Helena e Uhum. um centro de alta pressão aqui, e ele roda desse sentido aqui. É alta pressão do Atlântico Sul ou alta pressão de Santa Helena. E as frentes frias, as baixas pressões, começam aqui no canto e rodam no sentido horário. Tá? Esta baixa pressão caminha normalmente nessa direção. Uhum. Este é o sistema de vento padrão. Seria este. Tanto assim que em azul eu tenho a rota de ida e depois a rota de volta. Você tem que contornar o centro de alta. Aqui no meio não tem vento. Tá claro isso? É só para o pessoal ficar atento que está espelhado, né? Está espelhado. Então a África está do lado esquerdo no nosso monitor e o Brasil está do lado direito no nosso monitor. Aí, pode seguir, tio. Ok? Bom, então, o que aconteceu na primeira viagem? Essa maravilha aqui, ó. A gente saiu do Brasil e as baixas pressões pipocavam ao longo da rota. A gente esperava fazer este rumo e fez essa maluquice aqui. Sendo que aqui foram 60 horas de contravento, porque tinha uma baixa pressão jogando vento na cara da gente. Bom, o previsto aqui é vento oeste constante. Em 38 dias, nós não tivemos 1 hora de vento oeste. Eu achei que era lenda. Caramba. Que não existia, tá? E a alta pressão de Santa Helena ficou aqui, funcionou. Tanto assim, que saindo da África, a gente pegou um vento favorável e para o Brasil, vento favorável. Foi tranquilo. Tá certo? Aí tem o resumo que você pediu. Ida, 38 dias, porque a gente teve que descer até aqui, achando que ia encontrar o vento. E aqui teve uma baixa pressão tão grande que o vento era força 11, força 12 é furacão. E disseram para a gente subir violentamente, rapidamente, até 30 graus sul, 30 graus leste, porque não estaríamos seguros nessa região. A gente subiu aqui, depois pegamos aqui e nesse caminho sempre foi vento contra. 38 dias, 4.166 milhas. Na volta, Santa Helena, foram 16 dias, 1.888 milhas e depois Brasil foram 20 dias. Esta é a primeira viagem, tá? 38 dias aqui. 38 para ir, 36 em tese para voltar. Não, mais 40. Agora, olha o que aconteceu na segunda viagem. A alta pressão de Santa Helena, manteve aqui, ficou. E as baixas pressões ficaram todas por aqui. Veja, aqui o vento roda assim. Aqui ele roda assim.
Aqui no meio, a gente era o amendoim que espirrava. Saía que nem bala para lá. Então, as baixas pressões, nós tivemos 3 baixas, cada uma durava aí por volta de 40 horas, e o vento no meio aqui era de 45 a 50 milhas, de 50 nós. Aqui, Caramba. aqui e aqui. Foram 3 depressões que a gente pegou, que fez esta viagem ser 32 dias só. Ótimo. Tá? 6 dias a menos. Depois, a gente pegou aqui a alta de Santa Helena, e de Cape Town para Santa Helena foram 14 dias, porque o vento era totalmente favorável. Tá? Então, veja, essa rota é muito mais próxima do padrão Do que a outra. do que a primeira. Mas fala a verdade, tio. Acho que você aprendeu o caminho depois da primeira e daí fez Ah, melhor. eu larguei um monte de miolinho de pão. Miolinho de... Imaginei. Pegando. Olha só o que aconteceu na volta. Esse foi o grande problema. Aqui é Santa Helena. A baixa pressão de Santa Helena embananou, que a gente fala, ficou no formato de uma banana. E nós não pudemos descer para o Brasil, porque aqui no meio não tem vento. Nós ficamos 14 dias aqui, no limite da alta, porque o vento era aqui assim, só que era um vento de 6 nós de popa. Nossa. Em vez de fazer 140, 150 milhas, a gente chegava a fazer 63. Olha que maravilha. Balançando, só balançando, só balançando. Vem o mar espelhado. Nada. Então, aqui foi muito bom, levou 14 dias. E aqui levamos 22 dias para poder. Nós chegamos a 500 milhas de Salvador para começar a descer, em vez de descer direto. Tá? E tio, chegou a usar motor em algum momento, para alguma emergência, ou só para carregar a bateria? Como é que foi? Olha, na primeira viagem, a gente usou, antes de chegar em Cape Town, a gente tinha usado 82 horas de motor, mas só 24 horas como tração. O resto foi aquecer a água de banho e carregar. Tração, ele empurrando o barco, foram 22 horas. De Santa Helena, de Cape Town até o Brasil, 1h30. Oh. Tá? Na primeira vez. Mesmo assim, a gente foi a saída de Cape Town obrigatório o motor, a chegada em Santa Helena obrigatório o motor, e nós usamos o motor aqui umas 10 horas para chegar no horário combinado com a turma que queria fazer a festa. Que legal. Tá? Legal. Perguntaram quantos amperes tem o Soneca. O Soneca tem 460 amperes de bateria, 460 amperes na hora de 460 watts de painel solar. Ah, legal. Que mais? E tio, o Carlos perguntou, né, sobre se algum momento das duas, né, travessias, teve algum momento que quis desistir. A primeira, não, acho que foi na segunda, não, foi na primeira que o tio falou que pensou em voltar, né? Na primeira foi o melhor dia da minha vida e o pior dia da minha vida. Quando a gente fez aquela descida que aparece ali, que a gente foi para o sul, aqui, ó. Nesta descida, e aqui a gente teve que voltar, nós não evoluímos. Tanto assim que era Aí voltou. Acho que voltou, vamos ver. Tá, um dos tripulantes disse: e aí, vamos desistir? Porque já a gente tinha feito mais de 700 milhas sem. Vamos esperar. Eita, travou tudo.
para quem está ouvindo a gente está na Paraíba e o tio está em Ubatuba. E os dois lugares atualmente está chovendo bastante, então a internet fica um pouco instável. Vamos ver se volta aí. Para mim tá bom. Voltou, tio. Tá, quantidade de água 600 litros, quantidade de diesel 260. Vou falando no meio que eu consigo ler. A pergunta antes era... A gente estava falando antes? De desistir. Chegou uma hora que um dos tripulantes disse assim, e aí, o que nós fazemos? Vamos desistir? Falei, por mim tudo bem, desiste, entreguei os pontos. E fui deitar. Sabe quando aquele alívio, graças a Deus, acabou esse sofrimento, porque foram 60 horas de bater no contravento, abrir muro com a testa. Uhum. Então, foi o melhor momento da viagem. Acaba e vamos voltar. E foi o pior momento, porque eu preparei tanto, estava sonhando tanto, e foi um desânimo assim de eu vou chegar vencido em Ubatuba. No dia seguinte já estava tudo melhor, a gente acabou saindo. É sempre assim, perguntaram né? o tamanho do soneca. Isso. E o quanto de água que o tio tem? Quanto de água que tem no soneca e você tem dessalinizador? Foi uma pergunta que apareceu aí. Não, eu tenho dessalinizador, eu tenho 600 litros. Se você pegar um barco de série, você vai ver que um 33 pés tem 100, 120 litros. Eu tenho 600 litros. E de diesel eu tenho 260 litros. Dá para fazer 100 horas de motor plena potência folgado. E a água, tio, como é que foi? Sobrou? Quanto que sobrou? Como é que foi o consumo? A primeira tripulação, que era bem experiente, gastou 200 litros em 22 dias. Tá? Nós levamos 38, então eu gastei 300 litros. A segunda tripulação, nós gastamos 420 litros em 32 dias para chegar lá. Dá de sobra. E outra, se a gente puder... eu tenho 3 tanques. No primeiro tanque, banho com 2 litros. No segundo tanque, banho com 1 litro. No terceiro tanque, esponja. Exato. Tá? Exato. E dava para coletar água de chuva, tio? Como é que era, assim? É possível? Isso é lenda de livros muito antigos, sabe? Para você ter ideia, eu posso coletar água com a minha capa de vela. Sai assim, um balde cada 3, 4 minutos de água salgada. Sim. Tem muito sal na capa, nas velas, em tudo que você prepara. Tem muito sal. Vai precisar chover, no mínimo, umas 10 horas para você começar a coletar uma água minimamente potável. Uhum. Tá? Não é igual parado, né? Eu tenho 600 litros de água no tanque que pode ser potável, mas você leva 30 litros de suco, 30 litros de refrigerante, 30 litros de leite, 30 litros de água de coco. Não tem esse problema. Sim. Então, Não tomava banho. lenda, ele tomava banho todos os dias. Tava ali quase todos os dias. O pessoal que consegue, que treina, toma banho com 600 mililitros. Uma garrafinha de coca. E tem que ser um banho bom, hein? Você não pode correr o risco de ter assadura. Tem que ser um banho higiênico, não é um banho fajuto, não. É muito bom. Mas isso a gente ensina no curso. Boa. Estamos chegando nos 5 minutos finais, tio, e tem uma pergunta que talvez não é todo mundo que está aqui que saiba. Por que o soneca chama soneca? Bom, eu não sei se 5 minutos dá, mas em todo caso, senta. É o seguinte, eu fiz o curso de radiooperador na Marinha e eu percebi que o nome do barco era um problema sério de comunicação. Você põe o nome no seu barco de Brubuzumba, você vai levar 6 meses para soletrar isso no barco. Então, letras compostas CH, SH, LH
tem outras pronúncias e outros significados em outras línguas. Eu queria sílabas foneticamente iguais, separadas e sílabas simples, 2 ou 3 no máximo. E tem que ter alguma coisa a ver com você. E aí o que a gente começou a fazer uma lista. Durante a lista que a gente estava fazendo, nós fizemos uma viagem de 36 horas. E a Cecília dormiu 29. Ela toda hora dizia assim, precisa de mim? Não, tá tudo bem, vou tirar uma soneca. Precisa de mim? Não, tudo bem, vou tirar uma soneca. E assim foi. A gente acabou brincando e pôs soneca na lista, mas ele ganhou disparado. Tá certo? Ô, tio, também perguntaram aqui como é que faz para participar da próxima viagem aí para a África. Quando vai ser a próxima e como faz para participar? Ainda bem que a Cília não está aqui, não sei se ela vai conseguir ouvir, mas eu estou já maquinando para janeiro, por aí. O único problema de partir em janeiro é que a gente perde a época do tubarão-baleia. Eu mergulhei em Santa Helena com tubarão-baleia até final de março, tá? Mas janeiro eu teria a chance de passar o Réveillon e o Natal com a Cília, que eu não passo 2 anos seguidos. A outra pergunta foi... Para participar da expedição, como é que faz para fazer? Liga para a Bianca. Bianca é a filha dele. O telefone é 11 99440 8180. Ótimo. Ou fala também no Instagram aí, ou Veleiro Soneca, ou Tio Spinelli. Instagram é @veleiro.soneca, também vai estar. Última pergunta, tio. O que é o mínimo para se fazer para uma travessia como esta? Assim, o que o tio considera ser o mais importante? Cri, 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 cri. Da outra vez eu despreparo. Paciência. Paciência. Muito bom. Porque mau tempo não existe. Existem tempos fortes e você está preparado. Mas eu tenho um paralelo muito bom que eu vou deixar para o livro e para o vídeo para você ter ideia do que é fazer uma velejada dessas. Mas é muito bom. E eu sempre que chego digo que é a última. 6 meses depois, desesperado. Mas depois descansa, relaxa, aí já pensa na próxima, né, tia? É sempre assim. Coceira que você não faz ideia. Muito bom, tio. Obrigada de novo por compartilhar essa 1 hora aí com a gente. Foi ótimo. Passamos de 100 já na primeira meia hora aí. Tem mais de 100 pessoas acompanhando. Com certeza foi de muito aprendizado aí para todo mundo. Acho muito jóia, a gente viu. Só não virar arroz de festa, hein? Então de novo, para. Estão perguntando quando é que vai sair o livro, tio. Tá. Eu acabo de contratar um pessoal que vai fazer o vídeo, uma produção muito legal. Deve estar assistindo, que é o Fábio Seixas, que voltou comigo. É um cinegrafista de esportes radicais, fantástico. Ele voltou da África comigo. Ele tem mais de 300 GB de imagens do Soneca e vídeo. E roteiro dele, as obras são fantásticas. Ele vai fazer o vídeo. E o vídeo vai ser roteiro do livro, não vou fazer o inverso. Legal, show de bola. Muito bom. E tem prazo, tio? Tem prazo? Tem. Eu não vou falar porque eu falei uma mentira para ele. Quero que saia mais rápido. Boa, boa. Boa. A gente está junto aí quando lançar. Eu primeiro quero a minha cópia autografada do livro, por favor. Olha, tio, depois de 2 lives, assim, a gente quer uma cópia do livro. Está no coração, você tem direito. Ele não, mas você... Para com a live, parou, cortou. Estão cortando. Tio, muito obrigada de novo por estar aqui conosco. Foi ótimo, acho que a galera gostou muito. Todo mundo adorou a live da semana passada que está lá disponível. E essa também foi muito jóia. Muito obrigada. Um beijão aí pro tio. Bom fim de semana. Se tiverem dúvida, é só escrever. Beleza. Obrigadão, tio. Obrigado, pessoal. Um abraço. E vamos ver se a gente faz mais lives no futuro aí. Valeu, galera. Tchau. Bom fim de semana para todos. Igualmente. Até mais.